Começa agora. Rádio Revista André Luiz. Apresentação: Marizilda Neto e Estela Pavanelli. Conosco aqui pela Rede Boa Nova de Rádio, também pela TV Mundo Maior. É sempre uma alegria estar com você. Hoje a gente está um pouquinho atrasado, mas foram problemas técnicos, né, que aconteceram. Mas estamos aqui com muita alegria, com muita disposição para estudarmos mais um pouquinho, mais um tema interessante. Seja muito bem-vindo, você que está conosco, a mais um Rádio Revista André Luiz. Estamos aqui, o Marizilda Neto e Estela Pavanelli. Tudo bom, Estela? Tudo bem, Zilda. Bom dia a todos. É sempre com alegria renovada que nos encontramos semanalmente. Semana que vem tem uma surpresa, né, Estela? Mas a gente não vai contar. Vamos esperar um surpresa, pouquinho, a gente surpresa não conta, é surpresa. Né? Nós damos as boas-vindas a todos os meninos da técnica, as meninas ao telefone, a Vera e a Marta. E já convidamos você a ir se preparando para participar conosco através do telefone do ouvinte 0800 979 5011, pelo fax, que é? Pelo WhatsApp. Fax. Que fax, WhatsApp. Que fax? Pelo WhatsApp, 011 985 75 9580. Pelo WhatsApp, 11 985 75 9580. Manda o seu nome e o lugar que você está mandando a mensagem para gente. Isso denota idade, né? Não é? Pois é. Fax você não participa. Só pelo WhatsApp. E pelo telefone. Qualquer dia a gente explica para os mais novos o que é um fax. A gente traz uma réplica dele, de um, né? facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, também você participa. Dando sugestão, comentando, nos auxiliando a estudarmos o tema de hoje. Que o tema de hoje é um tema interessante, porque em virtude de tantos acontecimentos que têm surgido no mundo, né, Estela? Tantos fenômenos naturais quanto fenômenos hominais, né? Porque são as agressões, as agressões, enfim, todas aquelas coisas ruins que acontecem no mundo e que muitas vezes a gente não entende. Então, nós queremos hoje falar com você sobre a concepção espírita da fatalidade. Porque há quem ainda não entenda muito bem o que é fatalidade, determinismo. Se né? existe, Se como existe, é. Isso. Então, nós queremos falar com você a respeito disso e gostaríamos que você nos auxiliasse, participando, dando o seu entendimento disso para a gente esclarecer efetivamente as pessoas que não conseguem ainda entender e culpar Deus por conta das situações que acontecem. Colocar as dúvidas, né? O que sabe, o que acha que é, o que tem dificuldade de entender, manda para a gente pelo WhatsApp, pelo Facebook, e a gente vai tentar conversar com vocês durante o programa sobre isso. Pois na lei, no Livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, Lei de Liberdade, Allan Kardec analisa com lucidez diversas questões relativas à fatalidade, né? Das perguntas 843 a 870, mais ou menos, acho que é isso. Né? E sempre que a gente começa a falar sobre um tema, o interessante é a gente buscar o que significa o termo, né? O que significa fatalidade. E a gente busca isso lá no Livro dos Espíritos também, né? É a marca do que é fatal, né? Esse aqui é o do dicionário. Vamos falar primeiro do dicionário. O significa é a marca do que é fatal, a força que predispõe irrevogavelmente os acontecimentos, o destino, que também é outra confusão que a gente faz. Fatal é aquilo que é certo, prescrito pelo destino, irrevogável, que necessariamente acontecerá, inevitável, decisivo, inadiável, funesto e nefasto. Nossa. Pesado, né? Pesado. Esse irrevogável é que deixa a questão meio... E ao mesmo tempo funesto e nefasto. Né? Esses dois últimos termos, eles dão uma conotação de coisa ruim sempre. Uma fatalidade é sempre uma coisa ruim. Uma coisa ruim. E não é verdade, não necessariamente... E que vai acontecer independente de qualquer coisa. Isso, e que vai acontecer pronto, tá? Não tem como evitar. Isso, independente de qualquer coisa. Isso não é uma realidade, coisa. Né?
Então, assim, você não pode afirmar que algo é predeterminado e pronto. E não tem outro jeito. E não tem solução. Não tem Como solução, assim? Né? Então, nós chegaríamos à conclusão, se isso fosse uma realidade, que Deus é injusto. E faça que você faz, o que você tenta fazer, mesmo que você queira mudar, e você não tem escapatória. Você fez aquilo e aquilo tem uma consequência final e ponto. Isso. Independente do que você tenha feito ou do que o outro fez. Isso. Né? E não é uma realidade isso, né? Então, lá na pergunta... Antes, Estela, eu achei uma consideração interessante. Os estudiosos desse assunto falam assim que a noção de predeterminação pressupõe a existência de como amarração. Né? Entre os acontecimentos, né? Uns levariam aos outros infalivelmente. E a doutrina espírita considera esse termo fatalidade de um modo geral, né? Tem aqueles que dizem assim, tudo está pré-determinado, porque tem gente que nasce e acha que tudo já está escrito e que ele vai ter que viver aquilo que está escrito. E não precisa fazer nenhum tipo de esforço. Isso. E nenhum tipo de agradecimento para melhorar ou piorar a situação. Né? Outros acham que nada é pré-determinado e acabou. Minha filha, minha vida é minha, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Eu faço o que eu quiser, independente da consequência. Isso. Nem sei se vai ter consequência, isso. Né? Já Também pensei desse não é jeito. Eu vou viver o dia de hoje, né? Eu vou viver o dia de hoje, amanhã eu penso no que eu vou fazer. A doutrina espírita, juntamente com a ciência, ela concebe a ideia de que apenas algumas situações estariam pré-determinadas. O nascimento, a morte, o seu planejamento reencarnatório tem algumas coisas que você não consegue mudar, né? Ser filho daquela pessoa. Aquela pessoa te aceitou, pronto, você não muda, você não consegue mais mudar. É uma fatalidade. Até o último momento, às vezes, o espírito ainda tem o livre-arbítrio. A gente talvez não vá se estender hoje, aí, mas a questão do aborto, os espíritos que desanimam e desistem de reencarnar. Mas depois que nasceu, o quê? O nascimento, a fatalidade, você nasceu, o nascimento e a morte. Né? Agora, o como... Né? O como isso são planejamentos e são decisões que levam a algumas ações que levam a algumas consequências que não é determinada. Por exemplo, quando a gente fala de nascer, para nós evoluirmos, nós temos que reencarnar. Então, nós temos que nascer. Isso é uma fatalidade. Né? Para a gente tirar essa coisa, o aborto... Eu vou nascer em algum tempo. É uma fatalidade. Porque é pré-determinado. Ela está determinada que eu preciso isso. E eu vou morrer porque eu não vou viver para sempre, porque o corpo não resiste. Isso. Agora, quando e como, aí isso tudo tem interferências no meio do caminho. Não é? Aí, para a gente começar a falar de fatalidade, então, a gente começa lá com a pergunta 851, né, Estela? Eu acho que para a gente definir um pouquinho, né? Para a gente ter um norte na nossa... A concepção da doutrina espírita. Isso. Né? A questão 851 do Livro dos Espíritos. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a essa palavra? Ou seja, todos os acontecimentos são pré-determinados? Neste caso, em que consiste o livre-arbítrio? Resposta. A fatalidade existe apenas no que diz respeito à escolha que o espírito faz ao se encarnar, de sofrer tal ou qual prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Refiro-me a essas provas da natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito conserva o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, e é sempre senhor de ceder ou de resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a senhorear-lhe a vontade. Um mau espírito, quer dizer inferior, ao mostrar-lhe ou exagerar um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica por isso menos livre de qualquer entrave.
Então, eu acho que a gente pode dividir essa resposta em duas, né? Sim. Essa primeira parte aqui que ele fala que nós temos o nosso livre-arbítrio, inclusive no planejamento reencarnatório. Mas aquilo que a gente escolhe ao fazer o nosso planejamento, aquilo já é uma pré-determinação. Uma pré-determinação, mas ainda assim foi uma escolha. Sim. Eu escolhi no plano espiritual passar por determinada prova agora. Então, se eu escolhi, eu vou passar por essa prova. Agora, a consequência que vai ter essa minha passagem, eu mantenho o meu livre-arbítrio. Ele fala assim, os espíritos eles podem até te ajudar, mas você tem a capacidade de resistir ou não àquilo que você escolheu. Então, se eu, não sei, no meu planejamento reencarnatório, eu escolhi vir com uma deficiência, eu vou vir com essa deficiência. Então, está escolhido. Isso. Tá escolhido. E assim, na verdade, Estela, a sua escolha faz parte de uma ação pretérita que assinalou você. Sim, e que eu estou tendo a oportunidade, eu estou tendo o livre-arbítrio de escolher isso, para corrigir para me libertar disso. Isso, e olha, eu acho que nesta vida eu tenho condição de suportar essa prova. Então, essa questão de fatalidade nesse sentido, da escolha feita, ele vai ser respeitada. Né? Ela vai ser respeitada. Agora, o que eu vou... como eu vou lidar com essa prova escolhida nesta vida, aí ele fala assim que aí você vai ter o livre-arbítrio aqui de encarnado. De escolher. Você já teve o livre-arbítrio desencarnado de escolher a prova, então você vai vir com essa... Não vai mudar no meio do caminho, porque foi uma escolha sua. Agora, o como você vai tratar, ou como você vai vivenciar essa escolha, aí sim você retoma o seu livre-arbítrio. Você pode ter planejado no plano espiritual vir de maneira humilde, de maneira resignada e aceitar que ela e passar por ela de uma forma resignada, ou você pode, ao meio do tempo, se desesperar, se revoltar e tudo mais. Isso foi uma escolha sua. Então, o que é o determinismo, a fatalidade nesse ponto aqui? É sempre a consequência do seu livre-arbítrio. Sim. Então, se você escolheu pular daqui, lá, do outro lado, fatalmente você vai cair. Então, esse fatalmente é a escolha do seu livre-arbítrio. É a consequência do seu livre-arbítrio. Ninguém predeterminou isso. Ninguém predeterminou. Você escolheu. Então, eu vou pular daqui para... Ou se eu vou pegar essa faca aqui e cortar, ver se sai sangue, vai sair sangue. Então, é fatal que vai sair o sangue, porque é uma consequência do seu livre-arbítrio. Pois é, agora ninguém vem para ser assassino. Ninguém vem para ser assassinado. Isso. Né? É o livre-arbítrio. Então, você vem, você pode vir com... Nós podemos vir... Para passar pela prova da impaciência, para passar pela prova de um determinado sofrimento. Ou para nós nos ajustarmos, porque temos nós tivemos um conflito lá no passado. Tá? Então, eu te matei no passado. Vamos dar um exemplo bem agressivo. Mas nós temos que nos acertar. Aí a gente vem junto. Você vem com a pré-determinação de se ajustar comigo e eu também. De me desculpar, de reverter o mal que lhe fiz em bem. Mas você sucumbe e me assassina. Isso não estava pré-determinado. Não. Isso é a sua livre escolha. Isso. Você sucumbiu, assim como eu também não consegui, talvez, convencê-la dos meus propósitos. Porque a gente vem para passar por uma situação, por um reajuste de... vamos supor... Vamos pegar essa questão da paciência, que é o que me vem. Às vezes, as coisas que você passa, ou como você vai passar por essa prova da paciência, você pode ir escolhendo. Você pode passar por isso numa situação muito grave ou numa situação mais amena. O que você precisa é reajustar a paciência, a forma como você vai reajustar o nosso reajuste no assassinato. A gente poderia se reajustar sem o assassinato novamente, sem a vingança. Mas optou-se pela vingança porque deixou aflorar em nós o resquício do passado, ao invés de aflorar o planejamento reencarnatório que eu me propus. Olha, eu vou me reajustar com ela, não vou assassiná-la, mas vou sofrer com isso, vou tê-la como filho, vou tê-la como amigo. Enfim, tem várias formas do reajuste sem que seja o aflorar do resquício. O revide, a vingança. Então, a fatalidade nesse caso que ele diz aqui é essa questão mesmo
da consequência do livre-arbítrio. Na segunda parte da resposta, ele coloca que os espíritos podem nos ajudar, sim, nos instruir, nos orientar, nos intuir em algumas coisas, mas ainda assim, se nós persistimos numa escolha, eles deixam que a gente faça essa escolha. É outra fatalidade, entre aspas. Eles não nos cerceiam do livre-arbítrio, da escolha, né? Diferente do obsessor, né? Do inimigo, enfim, como a gente queira chamá-lo. Ele vai instigar você a que você faça aquilo que ele quer. Agora, o espírito bom, ele vai só te inspirar, ele vai tentar te ajudar, vai te assustar, como ele fala, né? Para você não seguir naquele caminho, né? Eu me lembro uma vez que eu estava andando na Rua Brasleme, ali em Santana, e eu não percebi que a polícia estava fazendo uma pessoa, estava... Como é que a gente fala? Estava... Perseguindo, não. Ele estava... Revistando. Oxa, fugiu a palavra. Estava revistando dois jovens. E eu não percebi, porque um dos policiais estava com uma arma na mão, né? E eu lá, andando, né? Estou passeando na rua, né? O que ele fez? Ele deu uma buzinada forte. Eu assustei, olhei, ele... Volta! Então... É um anjo da guarda que ajudou, né? É um anjo encarnado, porque ele percebeu que poderia ser uma coisa complicada ali. E não era bom que tivesse Não era bom que eu passasse ali naquele momento ali, né? Então, assim faz o anjo da guarda conosco. Você não ouviu eu podia, mas o guarda ouviu. Mas eu podia ter seguido também. Poderia, não é pra mim. Não é comigo? O que ele tá buzinando pra mim, né? Então, essas coisas é que nós temos que estar atentos para evitarmos essas tais fatalidades que a gente acha que é predeterminada, que é punição de Deus, que é castigo. E que não faço nada para resolver. Isso. Algumas pessoas acreditam não é questão de acreditar. Algumas pessoas têm um entendimento... Estela, você vai falar já. Intervalo? No intervalo. Ué, mas nós começamos atrasadinho. E ele não vai devolver pra gente? Não, agora não pode. Depois ele beijo, devolve. Então vamos esperar um pouquinho. Até já. Até já. Quando estivermos prontos para partir, você não vai se preocupar com quanto dinheiro, poder ou prestígio você tem. Você vai perceber que o que importa é o impacto que você deixa no outro. Saiba mais em concafras.com. Educar, alimentar, cuidar de uma criança é um trabalho e tanto. E cuidar de 1.400? Nós estamos falando de 1.400 crianças pra lá de especiais. As Casas André Luiz têm certeza que você vai ajudar a cuidar dessas crianças. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. Não pode de forma nenhuma
a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre o aspecto, a concepção espírita da fatalidade. Né? Nós queremos concretizar em nós, ou assimilar efetivamente, né, que não existe a fatalidade do jeito que nós a entendemos. Que seja uma punição, que seja uma injustiça de Deus, ou que seja um privilégio para alguns. Né? Porque pode ser uma injustiça, pode ser um privilégio, ou os dois ao mesmo tempo. E não é nada disso. Né? A fatalidade é um reflexo de uma lei divina, porque o nascer e o morrer faz parte de uma lei divina. Né? O planejamento reencarnatório faz parte de uma lei divina, que é para nosso benefício e que muitas vezes nós conseguimos escolher e participar. E quando não fazemos, a lei divina faz o melhor para nós. Né? Nem sempre nós conseguimos cumprir com esse planejamento, então aí a gente chama de fatalidade. Eu acho que a fatalidade vai bem de acordo com o que a gente... Como é que eu vou explicar? É conforme a concepção do conceito que você tem dela. Então, por exemplo, se você atira uma pedra, você solta uma pedra, é fatal que ela vai cair. Porque quanto à lei da física, não tem como... É lei da física. Sim. Não tem pensamento que faça com que aquela pedra desvie do seu caminho. Você joga a bola na parede, ela volta para você. Uma vez que você soltou essa pedra, você escolheu soltar essa pedra, é fatal. Fatalmente, ela vai cair no chão. Exatamente. Né? Então, tem coisas assim que a lei da física a gente não muda. E conforme o entendimento da palavra. Se você deu um tapa em alguém, é fatal que você vai ter uma reação. Ou ela vai chorar, ou ela vai te revidar esse tapa. Alguma coisa vai acontecer com relação a isso. Então, a reação é fatal. Né, do que você fez. Agora, não são coisas, se a gente entender desse jeito que eu estou dizendo. Agora, se você entender que fatalidade não tem remédio, não tem jeito, esse entendimento a gente acha que não é isso, porque sempre tem o antes da coisa ser fatal, a escolha foi sua, a ação foi sua. Então, se você optar em não jogar aquela pedra, ela não vai cair. Se você optar em não dar o tapa na pessoa, ela não vai revidar ou ela não vai chorar. Então, o antes é a sua escolha. O fatal é depois que você cometeu esse ato. E a gente sempre acha que a fatalidade é negativa. Mas nesse seu exemplo, Estela, de dar um tapa numa pessoa, qual que pode ser a reação da outra? De compreensão. É uma fatalidade boa. Porque ela compreendeu que você estava, ou a pessoa estava nervosa, estava desequilibrada, estava ansiosa, não revidou e exemplificou, né, uma outra face, a face da tolerância, a face da mansuetude, enfim. Isso também, do perdão. Enfim, isso também é fatalidade, é fatal, pode ser fatal. Alguém que já tem um entendimento da lei divina, né, do que é melhor para cada um de nós, não vai revidar, vai ser uma reação boa. Né? Isso também é fatal.
Também é considerado fatal, porque é uma reação. Uma reação, isso. Aqui Então, já quando você pensa desse jeito, você sabe que tem uma escolha antes. Agora, tem algumas pessoas que acham que aquilo é fatal e não tem mudança. Isso. E não pode ser mudado. Realmente não pode ser mudado depois da ação feita. Se você jogou a pedra, você não consegue ir lá e pegar a pedra de volta e fazer com que ela não caia no chão. Mas se você, antes dessa ação, você tem a modificação do seu propósito, então não chega a esse ponto de falar isso daqui é fatal e vai acontecer. Então, só é fatal aquilo que... Só não muda aquilo que já foi feito, aquela reação que não tem. Agora, o antes dá para mudar. Então, é aí que a gente entra com o determinismo, Estela. O determinismo é isso. É você achar que Deus determinou e acabou. E não vai ter Ou que alguém determinou e acabou. Então, essa é a diferença de fatalidade e determinismo. O determinismo vem de uma concepção religiosa equivocada, que Deus quis. A gente não fala assim? Nossa, Deus quis. Não, Deus não quer nada. Deus quer a sua felicidade. Só isso que ele quer. Por isso que ele nos criou simples e ignorantes, para que a gente fosse adquirindo no meio do caminho as nossas virtudes, né? O nosso conhecimento. Então, senão ele faria, olha, você vai ser assim, você vai ser assado, e já determinava o que cada um vai ser, que é o que não acontece, né? Então a gente precisa de entender esses termos que nós usamos para a gente ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Porque lá na pergunta 843, o homem fala do livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. O homem goza de livre-arbítrio desde o nascimento? Ele tem a liberdade de agir desde que tenha vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias, assim como nós. Por isso do conhecimento. O nosso livre-arbítrio, ele aumenta, ele se expande mais conforme a nossa inteligência, o nosso aprendizado. Uma criança que ainda não sabe escolher, não tem, eu vou na escola, eu não vou na escola, eu vou tomar vacina, eu não vou tomar vacina. Então, por isso que ele fala que é quase nula quando da criança, porque ela ainda não tem a inteligência, o conhecimento para fazer escolhas. Conforme nós vamos crescendo a idade mesmo, nós vamos aprendendo, vamos na escola, vamos conhecendo mais as coisas, a gente tem mais parâmetro para discernir. Por isso que aumenta a nossa responsabilidade também. Então, hoje, o que eu sei hoje, se eu fizer uma escolha equivocada, a consequência disso, ela é muito mais, a responsabilidade dessa escolha equivocada, ela é muito mais intensa do que quando eu tinha 13, 14 anos que eu não conhecia nada. Então, o livre-arbítrio também, ele vai se ampliando conforme o nosso conhecimento, nossa inteligência. Isso, lógico. Né? Você vai sabendo fazer, como tudo, né? Você vai fazendo cada vez melhor e tomando decisões mais complexas. Né? Sim, é a mesma coisa quando a gente faz uma coisa equivocada e você fala, nossa, eu fiz de novo. Eu já sabia e eu errei de novo justamente nesse ponto. Caramba, e a gente fica pensando, por que eu fiz isso, né? Então, foi uma lição que não foi muito bem aprendida, que não estava muito bem elaborada e eu caí de novo no mesmo erro. Então, a gente já tem essa consciência e a inteligência para saber o que é certo e o que é errado. Então, aí, de tudo isso que a gente está falando, né? Quando a gente fala assim que, quando você deu o exemplo de jogar a pedra, é uma fatalidade, porque é fatal, né? Certo? Eu joguei. Vai cair. Vai cair, né? É assim que a gente pode entender, né, os acidentes que vitimam um jovem que a gente acha que foi uma fatalidade. Alguém acionou alguma ação, alguém fez alguma ação que promoveu aquela reação, certo? Um tiro perdido. Por que a pessoa levou um tiro perdido? Porque alguém disparou uma arma inconsequentemente. Isso. Às vezes, o sofrimento que ela estava predestinado para ela morrer daquele jeito. A gente não sabe. Às vezes, não era. O sofrimento que ela tinha que passar, ou o tempo de vida que ela tinha aqui na Terra,
não era daquele jeito que ela precisava. Mas a inconsequência de alguém causou aquilo. Aquela família está sofrendo, eu acho que a família tinha que sofrer para aprender alguma coisa, ou para, olha, esse sofrimento promoveu a união da família. Às vezes, o objetivo era a união da família, mas não precisava ser através do sofrimento. Podia ter sido através de um casamento. A família se uniu por causa disso. Então, às vezes, a lição a ser aprendida, ela existe, mas o como, ela é variável conforme as nossas escolhas. Sim. Então, olha, essa família vai vir junto, porque em algum momento da vida ela vai precisar se unir para se fortalecer. Tá bom. Agora, quais as escolhas, como um foi indo, como o outro foi indo, eles se uniram através do sofrimento. Sim. Deus quis que aquela família sofresse para aprender? Não. Ela precisava se unir. Ela poderia ter se unido pela alegria, pela vinda de uma criança, pelo nascimento de uma criança, mas cada um foi indo por um caminho e o aprendizado veio através do sofrimento. Pois é. E aí, como que o plano espiritual, ou como a lei divina funciona nesse ponto, né? Não era para ele receber essa bala perdida, mas ele recebeu por conta do livre-arbítrio de alguém. Esse alguém vai ter que dar conta dessa ação, que foi uma ação inconsequente, que não era o trabalho dele, não era essa a função dele na vida. Nós não temos essa função de matar ninguém, né? Então, o plano espiritual vai fazer depois um novo planejamento para esse por conta dessa... Para esse que desencarnou e que a gente acha que não era a hora certa dele desencarnar, ele vai chegar no plano espiritual, vai ser atendido, vai ser amparado e, dependendo da reação dele, ou ele cresce, ou ele melhora, ele progride, ele evolui, porque ele aceitou aquela situação difícil, cresceu, aprendeu, vai fazer um novo planejamento, porque faltou tempo para ele viver. Ele vai fazer um novo planejamento. Isso. E se fosse, olha, ele precisaria morrer com essa idade. Mas não precisaria ter sido dessa forma. Ele poderia ter tido outro tipo de desencarne. Poderia ter sido uma doença, poderia ter sido um acidente natural em que ele caiu e bateu a cabeça e desencarnou. Poderia. Então, são planejamentos que a gente não pode fechar a questão. Né? Dentro da doutrina, a gente não pode fechar a questão do como, né? Assim, porque o como está muito envolvido às suas escolhas, está muito direcionado às suas escolhas. Talvez ele precisasse morrer com essa idade, mas não precisava ter sido... Ele, enquanto espírito, sofreria menos a consequência da sua morte, né? Do seu desencarne. Mas tudo o que nos consola é que a doutrina nos fala que tudo... nós estamos sendo amparados. E tudo é aprendizado. Em tudo a gente tem um amparo divino. Então, seja qual for o tipo de consequência das ações que nós escolhemos, nós temos um amparo. Se foi o desencarne, nós temos o amparo do plano espiritual. Se foi uma tristeza que a gente passa, a gente pode socorrer, como diz aqui a questão do Livro dos Espíritos, a gente pode pedir a ajuda dos nossos amigos espirituais que estão sempre ali para nos amparar, para nos dar esse fortalecimento. Então, o que a gente precisa entender que nós sempre temos o amparo da espiritualidade e a gente precisa usar. Sabe, a gente às vezes esquece. A gente estava comentando antes do programa que a gente usou alguns recursos lá no centro, que o centro oferece um monte de atendimento para várias pessoas e às vezes nós que estamos lá trabalhando, às vezes a gente esquece de procurar um plantão, esquece de receber um passe. A gente precisa, enquanto espírita, usar os instrumentos que a doutrina nos proporciona de ajuda. Então, chamar o nosso espírito protetor, receber um passe, assistir uma palestra. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, né, para que a gente possa... Parar de reclamar. E aí a gente faz de maneira um pouco mais acertada as nossas escolhas. Pois é. E o destino? O destino pode ser considerado sinônimo de planejamento reencarnatório? Há quem diga que a gente pode mudar o destino. Isso é uma realidade? É uma realidade, mas vamos conversar a respeito disso, né? Se a gente pegar Fala. Só falar uma coisinha. Eu não sei se os meninos podem avisar pra gente, mas acho que o Face não tá funcionando. Não tá funcionando. Né? Por isso, a gente pediu para vocês mandarem mensagem pra gente e eu não estou conseguindo acessar aqui. Então, eu acho que tá fora. Se depois voltar e tiver questão, a gente volta. A gente volta a falar no próximo programa, né? É interessante que se você usar, né, a racionalidade da doutrina,
né? Que ela nos dá, né? Ela nos dá explicação para tudo, né? A fatalidade e destino perdem esse caráter místico, né? De nossa, será vai ser... que alguém me planejou o meu destino e acabou, né? Tem uma pessoa que eu conheço que achou que quando ele nascesse, que a partir do nascimento dele, tudo estava escrito. E que ele tinha que cumprir aquilo. Não é verdade, né? Não, e o que adianta, né? O que adianta você estudar para aprender mais? Isso. O que adianta você ser bom? O que adianta você ajudar o outro? O que adianta? Porque se eu nasci desse jeito, nesta cidade, eu não tenho ambição nenhuma de mudar daqui, né? Então eu nasci aqui, eu vou ficar aqui. Eu nasci nesse bairro, eu vou viver nesse bairro. Então, qual é a graça da vida, pois né? Qual é o aprendizado? Onde é que está a lei de evolução? E não existe nada que acontece é por sorte ou por azar. A avó do meu marido sempre dizia assim: sorte é você achar um bilhete premiado. Isso é sorte. Porque você não jogou, você não fez nada para... Você não acha. Você concorda que você não acha? Então, isso não é pode ser considerado sorte, não é um trabalho seu. Nossa, achei um bilhete e ele está premiado. Sorte. Não está fazendo nada, ele voou na minha frente. Isso. Não existe isso, né? A nossa vida também é assim. Então, lógico que a gente não vai dizer que o destino efetivamente é um sinônimo de planejamento reencarnatório no sentido de... Fechado. Vai vai fatalmente, acontecer, aí a gente volta isso. Na fatalidade. Isso. Né? Fatalmente vai acontecer Ou isso. no determinismo, que determinou, acabou, né? Não, você faz um planejamento e você vem. De acordo, vamos pegar o exemplo da morte, né? Que um assassinou o outro. Não, eu poderia ter revidado. Não, mas eu vou mudar o meu destino. E com isso, eu vou ganhar um amigo a mais na minha vida. Mas eu vim porque eu fiz algo... Eu agredi meu corpo físico, então assinalei meu corpo físico. Vou passar até uma certa idade da minha vida, eu vou desenvolver uma doença. Por conta daquilo, porque eu preciso expurgar aquele sinal do meu corpo, certo? Eu agredi meu rim, então ele vem com mau funcionamento, eu preciso... Ele vai ser um instrumento Ele vai ser instrumento da minha remissão. Isso. Mas com as minhas atitudes, com o meu bom comportamento, com a minha boa alimentação, com os exercícios físicos, enfim, com todo um comportamento adequado, eu não preciso desenvolver uma doença. Ele continua lá, mais ou menos, eu vou ter que cuidar, e vai. Vou fazer... Ele foi um instrumento da sua melhora. Da minha disciplina. Mas você escolheu isso. Você direcionou para isso. Porque você poderia... Nossa, tá tudo zoado, né? Que Deus fez comigo? Por que eu nasci desse não vou jeito? Nem ligar não vou nem ligar. Agora não cuido mais, porque... Isso. Mas é isso que a gente falou na questão do aprendizado, de unir a família ou não. Você vai ter que redimir aquela situação. Mas de que forma? Né? A gente escolhe a forma. Isso. Então, se nós começarmos a acreditar, crer que tudo que nos acontece é por misericórdia divina, da lei divina, tudo vai ser mais fácil de encarar. E para nossa melhor. Porque ninguém faz um planejamento para vir pior. Não. Né? Ninguém faz um planejamento para vir pior. Então, se nós estamos passando por isso e planejamos, é para nossa melhor. A gente pode ver os planejamentos que nós fazemos hoje. A gente sempre planeja uma vida melhor aqui, materialmente falando, né? Intelectualmente falando. Então, assim é Deus, muito melhor do que o que nós fazemos, né? E como é que nós vamos chegar nesse ponto? Nós aqui já temos maturidade para isso, né? Para escolher. Isso mesmo. E nós chegamos ao fim, o que está aqui, é encerrar, infelizmente, né? A gente vai embora, Estela. Espero que tenha ficado um pouquinho esclarecida essa questão da fatalidade na visão da doutrina espírita e que a gente viva melhor depois desse esclarecimento. Um beijo a todos, até o próximo programa. Agradecemos a sua companhia. E contamos com você na próxima semana, se Deus quiser. Agradecemos a toda a equipe e que Deus nos abençoe. Até a semana que vem. Você ouviu Rádio Revista André Luiz.